Fala, esmilinguido. E aí, beleza? Tudo bem contigo? Eu sou o John, professor de Química, e hoje nós vamos resolver exercícios de termoquímica, esmilinguido. Estamos longe, mas estamos juntos, tá bom? E para resolver nossa primeira questão, vou chamar meu amigo pessoal, professor Luiz Carlos. Vou botar, a música hoje é diferente, geralmente a gente começa com forró, né? Mas hoje, em homenagem a ele, nós vamos começar com Zezé de Camargo e Luciano, tá bom? Ele que é fãzaço do Zezé de Camargo e Luciano. Produção, não corta a entrada do vídeo, hein? Vem cá, Luizinho, vem pra cá. Vamos dançar junto. E aí, mano? Isso, vamos lá. E aí, galera? Canta, Zezé. Qual o desafio, John? Qual o desafio? Cara... O Zezé já arrebentou com o coração da gente. Pronto, o Zezé já arrebentou com o coração da gente. Cara, essa questão bem aqui eu queria que você me ajudasse a fazer, porque ela fala em watts. Né? E tem muita gente que não sabe o que é o watts. Então eu vou passar o microfone para você explicar. Você tem 1 minuto. Só um minuto. Só 1 minuto. Fazendo aqui uma participação especial pro meu amigo John, amigo fofo, após essa introdução tão linda com Zezé. Bem, fala um pouco de potência. Cara, potência, a fórmula de potência, é só uma das fórmulas mais famosas de recorrência no Enem. Em torno de 33% da prova do Enem é só sobre energia. Então, potência é energia sobre tempo. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Então, se eu tenho a potência dada na questão, olha lá, John, e eu tenho o tempo de funcionamento, que são 18 minutos, eu posso perfeitamente encontrar a energia despreendida, tá? Então, a energia aqui vai ser a potência, que é de 1.400 watts, vezes o tempo, que tem que estar em segundos, né? Então, é 18 minutos vezes 60 segundos, para sair a resposta em joule, tá certo? Aqui dá um total de 1.512 quilojoules, né? Ó, já que o quilo são 1.000 joules. Interessante é que como a química resolve as coisas usando as proporções, né? Aí o John deve discutir já com vocês que o watt é joule por segundo. Então, um outro jeito de fazer seria armando a proporção, né? 1.400 joules por segundo. Qual a energia despreendida em 18 minutos, que eu tenho que colocar em segundos também, para finalmente fazer o cruz credo. E aí, usar a resposta do mesmo jeito, os 1.512 quilojoules, tá bom? Essa participação especial, beijo, boa sorte, professor John. Pronto, esmilinguido, essa é a participação do meu amigo, o professor Luiz Carlos, que também faz parte aqui do Replay, tá bom? Fãzaço do Zezé de Camargo e Luciano, beleza? Manda um abraço para ele aí. Então, como você viu, watts, joules por segundo. 1.400 joules a cada 1 segundo. Então, 18 minutos, passando para segundo, 18 vezes 60, vai dar 1.512 quilojoules. É a quantidade de energia que nós temos. Agora, então, vamos ler a questão aqui. Numa filtradeira, a ar com potência de 1.400 watts, um pedaço de carne ficou pronto para o consumo após 18 minutos de funcionamento de equipamento. O cozimento semelhante foi realizado em um pedaço menor em um fogão a gás. Nesse caso, foram consumidos 16 gramas de propano numa reação de propano, cuja reação de combustão é dada por, tá aí a reação de combustão. Comparando os dois processos de cozimento, o consumo de energia foi maior empregando-se. O que você vai ter que fazer? Ele quer saber aonde é que houve maior quantidade de energia desprendida. Você vai calcular a energia na fritadeira e depois vai calcular a energia no fogão a gás. Nosso amigo Luiz Carlos já calculou a energia na fritadeira. Quanto foi a energia que foi, no caso, desprendida na fritadeira? 1.512 quilojoules. Nós devemos agora calcular a energia desprendida pela queima de 16 gramas de propano, tá bom? Beleza? Então vamos lá comigo. Como proceder? Primeiro, a gente sabe que quando 1 mol de propano é queimado, é liberado 2.046 quilojoules. Então, quando você fala propano, automaticamente a combustão de propano, ela libera 2.046 quilojoules, beleza? E qual é a massa molar do propano? Cara, massa molar do propano, carbono 12, hidrogênio 1. Então, fica 12 vezes 3, 36, mais 1 vezes 8, dá, no caso, 36 mais 8,
44 gramas por mol. Significa dizer que o propano, no caso, ele tem 44 gramas a cada mol. Então, se a gente fizer aqui propano, C3H8 e entalpia. Um mol de propano são quantas gramas? 44 gramas. E a entalpia, no caso, qual é a quantidade de entalpia liberada? 2.046 kJ. Beleza? Nesse sentido, quando nós tivermos 16 gramas de propano queimadas, lá nós vamos ter quanto em energia? Então vamos lá, galera. Quando você faz aqui essa regra de 3, ó, aqui fica 44 vezes x é igual a 16 vezes 2.046. Dá para dividir tudo por 4. Se você dividir tudo por 4, ficaria 4 e 11. E a gente vai encontrar aqui como resultado 744 kJ. Então vamos lá. Qual desprendeu mais energia? Qual foi a energia desprendida na fritadeira? Ó, na fritadeira, a gente teve uma energia desprendida de 1.512 kJ. Qual foi a energia desprendida no fogão a gás? 744 kJ. Onde houve o maior consumo de energia? O maior consumo de energia foi na fritadeira, que gastou 1.512. Então, nosso gabarito é C ou D. Quantas vezes mais a fritadeira gastou em energia em relação ao fogão a gás? Vamos lá. A fritadeira gastou 1.512 e o fogão a gás gastou 744. Então, um total de 2. Significa dizer que a fritadeira é 2 vezes maior que o consumo para o gás. Gabarito, letra D, de desejo de vontade de passar para o vestibular. Questão número 2. O conceito de entropia está intimamente associado à definição de espontaneidade de uma reação química, através da segunda lei da termodinâmica, embora não seja suficiente para caracterizá-la. Considerando os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há aumento de entropia. Você lembra o que é aumento de entropia? Entropia, desordem. Vamos lá. Como é que aumenta a desordem? Passagem do estado físico sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. O estado gasoso é o mais organizado que tem. Ou quando aumenta o número de moléculas. Então vamos lá comigo. Liquefação da água. Quando a gente coloca a liquefação da água, no caso, a água que é gasosa vai passar a ser água líquida. Nesse sentido, a entropia está diminuindo. O estado gasoso é mais desorganizado que o líquido. Então, no caso aqui está fora. A gente quer que aumente a entropia. Síntese da amônia. O que é a síntese da amônia? Síntese da amônia, nitrogênio mais hidrogênio gasoso. Todos aí são gasosos, tá bom? Não estou colocando o estado de agregação, mas todos são gasosos, no caso. Se você tem aqui, no caso, uma molécula de nitrogênio mais 3 de hidrogênio. Então, 1 mais 3 dá um total de 4 moléculas no reagente. E no produto você passa apenas a ter 2. Então, o número de moléculas reduziu, diminuiu. Se o número de moléculas reduziu, a entropia não aumentou. Pelo contrário, foi diminuir. Então, está falso. Letra C. Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para formar água líquida. Aqui a entropia está diminuindo bastante, pessoal, porque você está saindo do estado gasoso para o estado físico líquido. Além disso, você está reduzindo o número de moléculas. Ó. Então, a entropia está diminuindo bastante. Se você pegar aqui na reação do hidrogênio gasoso com, no caso, o oxigênio gasoso, você está saindo do estado físico gasoso para o líquido. O estado líquido é mais organizado do que o estado gasoso. A gente está procurando aquele que é desorganizado. Então aqui também está fora. Porque se fosse o contrário, estado líquido se transformando em gasoso, aí sim poderia, no caso, estar aumentando a entropia. Beleza? Nesse sentido, vamos para a próxima. Dissolução do nitrato de potássio em água. Dissolução do nitrato de potássio em água. O que é isso? Nitrato de potássio. Nitrato de potássio é KNO3. Ó. Ele é um composto sólido, né? Quando a gente joga ele na água, compostos iônicos, no caso, vão sofrer dissociação, vai gerar K+, mais NO3-. Nesse sentido, antes você só tinha uma molécula, e agora você passou a ter dois íons. Então, aumentou o número de estruturas, aumentou o número de íons nesse caso. Então, como aumentou o número de íons, aumentou a desordem, gabarito, letra D. Tá bom? Solidificação da água. A água está deixando de ser líquida e está passando a ser sólida. Se fosse o contrário, do sólido para o líquido, a entropia aumentava. Mas aqui no caso, do líquido para o sólido, a entropia está diminuindo.
Lembrando, quando o número de moléculas aumenta, a entropia aumenta. Quando sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a entropia aumenta. Vamos então para a questão número 3. O nitrato de potássio é um composto químico sólido, bastante solúvel em água, muito utilizado em explosivos, estando presente na composição da pólvora. Uma equação termoquímica balanceada para a queima da pólvora é representada abaixo. Está aí a equação termoquímica. Beleza. A cidade alternativa aqui apresenta a interpretação correta da equação termoquímica para a queima da pólvora. Vamos ver a letra A. Durante a queima da pólvora ocorre a absorção de 278 kJ. Cara, vamos lembrar da nossa aula lá? Quando o ΔH é positivo, no caso, produto maior do que reagente, reação endotérmica, absorve calor. Quando o ΔH é negativo, significa dizer que libera calor. Nesse caso, cada mol libera 278,8 kJ. Isso a 100 graus Celsius e 25 atmosferas de pressão. Então aqui no caso a letra A não pode ser porque está escrito que absorve energia, a gente sabe que libera no caso, né? Então pode ser a letra B que tem escrito liberação, pode ser a letra C que tem escrito liberação, não pode ser a letra D que tem escrito que absorve, tá bom? E a letra E também. Então vamos lá, vamos ler então B, C e E que faltam pra gente. Letra B. Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ de energia, o que acarreta um aumento na temperatura em 100 graus Celsius. Não, é a 100 graus Celsius, não é que a temperatura aumenta em 100 graus Celsius. Para você calcular o tanto que a temperatura vai aumentar, você tem que aplicar aquela fórmula, ó, que macete. Lá na física, ó, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então tá fora, tá bom? Não aumenta a temperatura. A gente não sabe o tanto que aumenta a temperatura, não. Nós temos que fazer uma outra formulazinha. Então a letra B foi embora. Letra C. Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ de energia, levando o aumento da temperatura para 100 graus. Também nós não sabemos de quanto que a temperatura vai aumentar. Para saber o tanto que a temperatura vai aumentar, eu teria que jogar nessa fórmula. E letra E. Durante a queima da pólvora ocorre a liberação de 278,8 kJ por mol, se a reação ocorrer a 100 graus Celsius e a 25 atmosferas. Gabarito letra E de especial que você é. Valeu? Vamos então para a questão número 4. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo na hora do abastecimento têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Álcool ou gasolina? Álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O volume de etanol combustível em litro consumido no percurso de volta é mais próximo de... Tchau, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Produção, bota aquele grilo ali. Jesus amado. Cara, você tem que entender o seguinte, esmilinguido. Não importa se você usa etanol, gasolina, xixi, seja o que for. A quantidade de energia tem que ser a mesma. O importante para o carro não é a quantidade em litros, é a energia desprendida, tá bom? É a energia desprendida. E a energia desprendida a gente calcula através da massa, com a massa, tá bom? Então, a energia que ele vai gastar para ir tem que ser a mesma energia que ele vai gastar para voltar. Curiosidade. É interessante você abastecer seu carro quando tiver frio. Por que, John? Porque quanto a temperatura diminui, o volume entre as moléculas, o espaço entre as moléculas diminui, a densidade aumenta. Se a densidade aumenta, eu estou levando mais massa por litro de combustível. Então, se eu levo mais massa por litro de combustível, o carro anda mais. Beleza? Então, vamos fazer a questão agora. Então, nesse caso, ele disse que no percurso gastou 40 litros de gasolina. Qual é a densidade da gasolina? Por que você sabe a densidade da gasolina? Porque o calor de combustão está em quilocalorias por grama. Então, no caso, a densidade da gasolina é 0,7 gramas, 0,7 gramas a cada 1 ml. Como você vai gastar, no caso, 40 litros, então você vai gastar, cada litro são 1.000 ml, você vai gastar 40.000 ml. Isso vai te dar quanto lá? X. X é igual a 28.000 gramas. Então, a massa em combustível que você vai usar é essa aqui, ó, 28.000 gramas. Foi isso que eu falei, ó. Quanto maior a densidade, maior a massa que está levando. Beleza, então nesse caso, qual é a energia desprendida
pela gasolina. Essa questão de troca de combustível sempre cai muito no Enem. Pô, se eu abastecer com gasolina, etanol, urânio, que é o que nós vamos fazer já já. Então, no caso, o calor de combustão, o que é o calor de combustão? É a energia liberada a cada grama. Cada grama libera tantos quilocalorias. Então, cada 1 grama de gasolina libera, nesse sentido, 10 quilocalorias. Quantas gramas de gasolina nós vamos queimar? Nós vamos queimar, no caso, 28 mil gramas. Isso vai me dar quantas quilocalorias? X. Nesse sentido aqui, a quantidade de energia desprendida é de 280 mil quilocalorias. Beleza? Então essa foi a energia gasta para você ir. E vocês, milinguido, para poder voltar, quanto de energia vai gastar? 280 mil quilocalorias. Só que na questão, ele quer que você volte com etanol. Então vamos calcular agora para o etanol. Tá bom? Beleza, vamos lá. Olha só. Cada grama de etanol libera quanta energia? 6 quilocalorias. Cada 1 grama de etanol libera 6 quilocalorias. John, por que libera? Por causa do menos aqui, ó. Esse menos indica que libera, né? Então, quanto de energia que eu preciso para poder voltar? Eu preciso de 280 mil quilocalorias. Isso vai me dar quantas gramas? X. Então, aqui fica 6x é igual a 280 mil. Então, fica x é igual a 280 mil dividido por 6, que vai dar a quantidade de gramas de etanol que eu preciso para poder voltar. Então, gastei 280 mil quilocalorias para ir. E vou gastar 280 mil quilocalorias para voltar. Só que indo eu usei gasolina. Consumi 40 litros. E agora, para voltar, eu vou consumir quantos litros de etanol? Essa é a grande dúvida. Eu sei que a energia tem que ser a mesma. Então, se eu gastei 280 mil para ir, tenho que gastar 280 mil quilocalorias para poder voltar. Para me liberar 280 mil quilocalorias de etanol, eu preciso de quanto em etanol? Então, se a gente pegar 280 mil e dividir por 6... dá 46.666 gramas. Então, essa é a quantidade em gramas de etanol que eu preciso queimar para poder liberar 280 mil quilocalorias. Só que lembra, lá o combustível não vai vender em gramas. Não é vendido em gramas, ele é vendido em litros. Então, qual é a densidade do etanol no caso? 0,8 gramas a cada 1 litro. Quando eu tiver, no caso, 46.666 gramas, lá vai dar X litros. Fazendo essa continha aqui, dá aproximadamente 58 litros. Gabarito, letra D. Beleza? Vamos então para a questão número 5. Quando o aluno lê essa questão, que ele termina de fazer, ele, não, é fácil demais. Mas na hora que ele tenta fazer, ele não consegue. Aí bate aquele desespero. Vou te ensinar um jeitinho bem facinho agora de botar, tá bom? De fazer, vamos lá. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita, wustita. Na siderurgia, o ferro guso é obtido pela fusão de minérios de ferro em alto fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a equação química. Considerando as seguintes equações termoquímicas, o valor mais próximo de entalpia de quilojoules de FeO para a reação indicada de FeO sólido com o CO gasoso é... Cara, vamos lá. Lei de Hess, tá bom? O que o aluno quer fazer nessa equação bem aqui? Eu vou dizer como é que ele faz errado primeiro. Ah, John, essa aqui é a equação principal onde eu quero saber o valor de ΔH. Então eu tenho que pegar alguma substância que esteja na equação principal que se repita também na primeira reação. Beleza, show de bola, tranquilo. A gente tem o CO, que está na equação principal, e tem o CO que também está na primeira semi-reação. Vou usar o CO como padrão. Cara, é o seguinte, preste atenção. Você não pode usar o CO como padrão. Por que eu não posso usar o CO como padrão? Porque ele aparece na primeira equação, na segunda equação e na terceira. Você tem que escolher uma substância que só apareça na equação número 1. Beleza, vamos lá. Qual é a única substância que está na equação principal, que é essa daqui, que aparece também
na primeira semi-reação? Qual é? É o ferro. O ferro só aparece aqui, nessa equação aqui, ele não aparece em nenhum outro. Então o padrão não é o CO nem o CO2, é o ferro. Como na equação principal você só tem um átomo de ferro, então você também tem que ter na semi-reação apenas um. Então o que você vai fazer com a primeira equação? Dividir por 2. Se pegarmos a primeira equação, dividirmos por 2, menos 25 dividido por 2 dá menos 12,5. Beleza? Ok, vamos lá. Qual é a substância que está na segunda equação que aparece na equação principal? É o óxido de ferro. FeO. Só que aqui nós temos apenas uma molécula de óxido de ferro na equação principal. E na semi-reação temos 3. Então nós vamos ter que dividir, no caso, essa equação por 3. Beleza. Quando você faz isso, que você vai somar as equações, você percebe que não tem nada que você consegue cortar, certo? Não consegue cortar nada. Então nós vamos usar agora a nossa última equação, essa semi-reação bem aqui, para que possamos cortar aquilo que a gente pode cortar. Porque na equação principal, por exemplo, não tem Fe2O3 como reagente. Então eu vou ter que dar um jeito de cortar ele. Por isso que eu vou usar essa última equação aqui para cortar o Fe2O3. Beleza? Quantas moléculas de Fe2O3 nós temos aqui? 0,5. Então eu tenho que dar um jeito de aparecer aqui 0,5 de Fe2O3. O que eu vou fazer? Dividir por 6. Então, neste sentido, eu vou dividir essa equação por 6. Agora sim eu posso somar. Vamos lá? Quando a gente somar essa equação, eu vou cortar meio mol de Fe2O3 com meio mol de Fe2O3, 0,33 mols de Fe3O4 com 0,33 mols de Fe3O4. Vou somar aqui 0,33 mais 0,16, na realidade é 0,33333 com 0,166666. Dá para cortar com 1,5. Sobra quanto? 1. 1,5 menos 0,5, sobra 1. E eu vou cortar agora 0,33333 com 0,016666 de CO com 1,5 CO. Sobra quanto? 1. Quando você soma tudo, você obtém a equação principal. E o ΔH, no caso, é menos 16,7 ou menos 17 no caso, gabarito, letra B de bolotinha. Essa é considerada uma das questões mais difíceis de lei de Hess que o Enem já aplicou, beleza? E agora você sabe fazer. Questão 6, esmilinguido, questãozinha fácil, moleza, mel na chupeta, tranquilo, só para você fazer rapidinho, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a questão 6 aqui, ó. Cálculos de entalpias reacionais são, em alguns casos, efetuados por meio de ligações de energia de ligação de moléculas envolvidas, onde o saldo de energias de ligação rompidas e refeitas é considerado nesse procedimento. Alguns valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Considere a reação de combustão completa do metano representada na reação abaixo. A entalpia reacional para a combustão de 1 mol de metano, segundo a reação, será de... Vixe, eu não sei fazer isso não, cara. Cara, a gente explicou que existem basicamente três meios de você calcular o ΔH. A lei de Hess, que a gente acabou de fazer na questão 5, e a gente vai usar a energia de ligação ou energia de formação. Como é que é a energia de ligação? Vem comigo. Eu vou pegar aqui no caso o CH4. Você tem que lembrar que o CH4 ele é C-H, traço H, traço H, traço H. Então, para você romper uma ligação dessa, para que você possa romper, no caso, uma ligação dessa aqui, ó, você gasta 413 kJ. Então, como o CH4 são 4 ligações CH, então você vai ter que pegar aí, no caso, 413 vezes 4. Então, aqui no caso é 413 vezes 4, mais, ó, a reação, 2 vezes O2. Então, são 2 vezes o O2, no caso. A molécula de oxigênio é O dupla O. Para que você possa romper essa ligação, essa dupla ligação, é 494, no caso, quilojoules, né? Eu não tenho que multiplicar por 2 não, porque no caso é cada ligação 494, não. Você percebe que aqui já é a dupla, ó. Aqui já é a dupla. A dupla ligação do caso, ela já é 494 quilojoules, tá? Ela já é 494 quilojoules. Então, 2 vezes 494 quilojoules, produzindo, no caso, quem? CO2 mais 2 moléculas de água. O CO2, cara, você tem que lembrar que o CO2, no caso, a ligação carbono-oxigênio
é 804. Então aqui é C dupla O, C dupla O. Tem alunos que nem precisam montar isso aqui, eles nem montam, eles só fazem ver que aqui é C dupla O, é CO. Como aqui embaixo tem o 2, então eu tenho que multiplicar por 2, John. Pronto. Então você pode fazer isso, ó. Vai ser 804 vezes 2, mais 2 moléculas de água, vezes H2O, né? O H2O, no caso, é essa estrutura, ó. São 2 moléculas de H2O. Para você romper uma ligação dessa, é necessário 463 kJ. Então vai ser 463 vezes 2. Tem alguns alunos que fazem assim, ó. John, aqui é HO, OH ou HO. Como aqui tem o 2, eu tenho que multiplicar por 2. Então, só para tirar a dúvida que muita gente tem nesse assunto, parece besteira, mas aqui são 2 moléculas e aqui são 2 ligações. Por isso esse 2 aí, tá bom? Beleza? Por que você não botou no O2? Porque aqui O dupla O já é o próprio O2, ó. Tranquilo? E esse 4 aqui se refere a esse 4, que são 4 ligações. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui agora e vou somar isso aqui, tá bom? Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 2.640 e aqui vai dar 3.460. Fiz as continhas antes aqui no papel. Beleza, quando chega bem aqui, a galera geralmente ela se embanana, porque a galera faz que a entalpia é o valor final menos o inicial. Não é, cara. Você tem que lembrar que sempre nos reagentes, a gente tem quebra de ligação. E toda quebra de ligação é um processo que absorve calor. E nos produtos, a gente tem formação de ligação. E toda formação de ligação é um processo que libera calor. Então, quando a equação cobrar a energia de ligação, você vai pegar a energia absorvida nos reagentes menos a energia liberada nos produtos. Então, no caso, a entalpia vai ser a entalpia do início menos a entalpia do final, que é diferente lá na entalpia de formação, que eu vou fazer já com vocês. Então, quando a gente faz de energia de ligação, que é a energia para poder quebrar uma ligação, é a energia absorvida, 2.640, menos a energia liberada, 3.460. Aqui vai dar um valor de menos 820 kJ por mol, tá bom? Então, gabarito, letra A de amor. Tranquilo? Vamos então fazer a questão número 7, esmilinguido. Das provas dos vestibulares militares, a SpaceX é a que mais se aproxima do padrão da prova do Enem. Vamos lá. Uma das aplicações da nitroglicerina, cuja fórmula é C3, H3N3O9, é a confecção de explosivos. Sua decomposição enérgica gera como produtos os gases nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio além de água, conforme mostra a equação seguinte. Tá? A equação. Além do explosivo, a nitroglicerina também é utilizada como principal ativo de medicamentos no tratamento de angina, uma doença que acomete o coração. Medicamentos usados no tratamento da angina usam uma dose padrão de 0,6 mg de nitroglicerina na formulação. Considerando os dados termoquímicos da reação a 25 graus Celsius em uma atmosfera e supondo que essa massa de trinitroglicerina sofra uma reação de decomposição completa, a energia liberada seria aproximadamente de... Bora lá, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? John, eu não sei fazer isso, John, eu não sei fazer. Cara, aqui no caso é entalpia de formação. Ela é um pouquinho diferente da questão passada que a gente fez, a 6. A 6 era de ligação, aqui é de formação. Lá na 6 é início menos o fim. Energia absorvida menos a liberada. Aqui não. Entalpia de formação é a energia final menos a energia inicial. Vamos lá? Como proceder? Perceba que o autor da questão deu a entalpia de formação de cada composto. O que é entalpia de formação? Lá nas nossas aulas a gente viu. É a energia necessária para poder formar essa molécula. Energia de ligação, energia necessária para poder quebrar a ligação. Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou pegar a equação principal. Então no caso aqui, eu preciso, formar 4 moléculas de nitroglicerina. Quanto é o valor da nitroglicerina? Menos 353,6. Setinha. 6 vezes. Quanto é o valorzinho do nitrogênio? Olha, entalpia de formação de substância pura simples é 0. Em seu estado alotrópico mais estável, tá? Oxigênio, substância simples, 0. Se fosse ozônio, não seria 0.
Então aqui fica 6 vezes 0 mais 12 vezes, para poder formar a molécula de CO2. Preste atenção que aqui ele já deu o valor de toda a estrutura, de todo o CO2, ó, menos 394. Então aqui é 12 vezes menos 394, mais 10 vezes a molécula de água. Para poder formar a molécula de água, quanto é? Menos 286. Então vamos para frente agora, que agora é matemática. Ó. Aqui fica assim, 4 vezes menos 353,6. Aqui dá menos, 4 vezes menos 353 dá menos 1414,4. Setinha. 12 vezes 394 mais 10 vezes menos 286, no caso, dá menos 7.588. Fiz essas continhas aqui antes. Então, nesse caso, a entalpia dessa equação, né? A entalpia dessa equação, da entalpia de decomposição, no caso, vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. Deixa eu só apagar esse F aqui. Então, no caso, a minha entalpia vai ser menos 7.588, menos da fórmula, menos 1.414,4. Quando a gente soma esses dois, sinais opostos, no caso, menos com menos mais, então menos 7.588 mais 1.414, sinais opostos somam e prevalece o sinal do maior. Então, nesse sentido, nossa entalpia vai dar, nesse sentido, 6.173,6 kJ. Ah, John, eu vou olhar aqui, ó, não tem esse gabarito não, John. E agora? Fez errado? Não. Sabe por quê? Esse valor em quilojoules aqui, galera, é para 4 mols de trinitroglicerina. Trinitra não, nitroglicerina. E ele não quer queimar 4 mols. Ele quer queimar, no caso, 0,6 miligramas. Então vamos ter que fazer uma outra continha. Bora lá. Vou pegar então aqui C3H3, N3O9, tá bom? E vou calcular a massa molecular desse composto. Bora calcular aqui no caso a massa molecular desse composto. Só um detalhe, gente. A nitroglicerina não é C3H3, tá? Tá digitado errado aí. É C3H5. C3H5, tá? Então, vamos corrigir aqui. A massa molecular desse composto aqui no caso, pessoal, ela é de 225 gramas a cada mol. Então vamos lá, vou fazer a proporção aqui, ó. C3H5, N3O9 e entalpia. Qual é a massa desse composto? 225 gramas a cada mol. Nessa reação aqui, nós temos quantos mols dele? 4. Então é 4 vezes 225. Está para quanta energia? Quando 4 mols de nitroglicerina sofrem decomposição, qual é a energia liberada? Menos, por que liberada? Menos 6.173,6 kJ. O menos é só para dizer que está liberando calor, tá? Então, quando eu tiver 0,6 miligramas, ó, 0,6 miligramas, lá eu terei quanto? X. Só que está em miligramas, a gente precisa passar para gramas, né? Como é que a gente passa de miligramas para gramas? Como é esmiliguido? Esmiliguido, coloca 10 a menos 3. Então, vamos corrigir aqui, ó. 0,6 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá bom? Tu vai cortar gramas com gramas. Teu gabarito vai sair em quilojoule. Quando tu fizer essas continhas aqui, tu vai achar aproximadamente 0,004 quilojoules ou 4 joules. Nosso gabarito, letra A, valor mais próximo, tá bom? Beleza? Questão número 8, esmilinguido. Vamos lá comigo, tá faltando só mais 2. Onde tu faz muito exercício. Eu sei, cara, mas química é igual beijar na boca. Você tem que treinar, senão você não vai aprender. Beleza? Vamos lá. Enem dos anos 2000. Por que eu fiz questão de colocar essa questão, Enem dos anos 2000? Porque essa questão é um padrão que vem se repetindo há muito tempo, cara. Então, se você pegar a prova dos anos 2000, 2017, 19, tem esse padrão de questão. Então,
Então, é um segredo fazer as provas passadas. Vamos lá. Ah, Jojo, mas o Enem mudou em 2009. E se eu te disser que de 2009 para cá tem 3 padrões desse aqui? É um padrão, cara. A química não muda. Bora lá. Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou pote de cerâmica não esmaltada, né? Às vezes no sertão, no interior, a gente vai lá, não tinha energia antigamente, a geladeira de pobre. Como era a geladeira de pobre? Era um jarro, um vaso feito de barro, você colocava água lá dentro e depois de um tempo a água ficava fria. Para conservar a uma temperatura menor do que o ambiente. Isso ocorre por quê? Por que quando a gente coloca, no caso, a água no pote, a água no jarro de vaso, a água vai ficando mais fresca? Beleza, vamos lá. Pessoal, não sei o que é um pote. Vou te dar um exemplo. Pegue o seu desodorante que está em casa. Seu desodorante spray que você usa na axila. Aperta ele. Quando ele está saindo lá de dentro do frasco, vai ficando frio. Por quê? Lá dentro nós temos um líquido. E quando esse líquido sai, ele muda de estado de agregação, do líquido para o gasoso. A passagem do estado físico sólido para o líquido e do líquido para o gasoso absorve calor. Então imagina comigo, esmilinguido, imagina aí agora. Todos nós estamos dentro de um pote, vaso de barro. E eu vou evaporar. Para mim evaporar eu preciso de calor. Então eu vou chegar em você, vou roubar o seu calor e vou me embora. Você que vai ficar dentro do pote vai ficar como? Sem calor, vai ficar frio. É a mesma coisa do desodorante, cara. Todos nós somos molequinhas de desodorante. Eu vou sair. Para sair eu preciso de calor. Porque eu vou evaporar. Nesse caso, para mim sair precisa de calor. Chega em você, rouba o seu calor e vamos embora. Você que vai ficar lá dentro do desodorante vai ficar como? Sem calor. No botijão de gás, é um líquido que quando sai para a fase gasosa absorve calor do botijão, o botijão fica sem calor, fica frio. Então qual é o nosso gabarito mais correto? Letra C, vamos lá, o barro é poroso, permitindo que a água passe através dela, parte dessa água evapora tomando o calor da moringa e o restante da água que assim são resfriadas. Gabarito, letra C, tá bom? Ok? John, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Quando eu boto um copo gelado em cima da mesa, ele vai esquentando com o tempo. Por quê? Expliquei lá na aula, né? No ar tem muita água. E aí, a água do ar começa a aderir às paredes do copo. E quando ela adere às paredes do copo, essa água, na forma de vapor, deixa de ser vapor e passa a ser líquida. A água, na forma de vapor que passa a ser líquida, libera calor para o copo. E o copo acaba esquentando, tá bom? Vamos então para a questão 9, esmilinguido, tá? Vamos lá, ó. De novo, questão de troca de combustível, tá bom? Olha só. Urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons, entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235, ó, aqui em cima, esse urânio, é porque o urânio ele tem 2 tipos de isótopos, né? Ele tem o isótopo 238 e 235. Nós estamos se referindo ao 235, a massa atômica dele aqui, ó. Ok. O isótopo de urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde ao ser bombardeado por nêutrons sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia, 2,35 vezes 10 elevado a 10 kJ por mol. O isótopo de urânio ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento visando aumentar a concentração do isótopo 235 para aproximadamente 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica do CO2. Então a ideia era que antigamente a galera queimava muito carvão, né, para poder aquecer, para poder gerar energia. E, no caso, eles querem, há um tempo atrás, queriam trocar o carvão pelo urânio. Porque a quantidade de urânio, a quantidade de energia que você tem em 1 kg de urânio é muito maior do que a quantidade de energia que você tem em 1 kg de CO2. Então, a pergunta é exatamente essa. Ó, qual a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de partilha de urânio? Ou seja, ele quer saber o seguinte: quanto de CO2 eu deixo de emitir queimando, utilizando urânio como fonte de energia ao invés de carvão? Bora aqui comigo. O que você vai ter que fazer? A gente acabou de fazer uma questão dessa.
Para ir, eu gastei tanto de energia em gasolina. Para voltar, vou gastar o mesmo tanto. Então, primeiro você tem que calcular qual é a quantidade de energia liberada em 100 gramas de urânio. Para depois você transformar isso para o CO2. Então, bora lá comigo. Quanto de urânio nós temos? 3%. Então, 100 gramas é tudo que nós temos em uma pastilha. Corresponde a 100%. 3% corresponde a X. Então, uma pastilha de material radioativo utilizado nas usinas nucleares, de 100 gramas, tem 3 gramas de urânio, tá? Tem 3 gramas de urânio. Quanto que o urânio libera em energia? De onde eu não sei, tá bem aqui, ó. 235 vezes 10 elevado a 10 kJ a cada mol. Urânio, 1 mol de urânio é quanto? 235 gramas, tá aqui, ó. 235 gramas a cada mol. Qual é a energia liberada pelo urânio? 2,35 vezes 10 elevado a 10 kJ a cada mol. Tá, vamos lá. Ó. Então, no caso, eu vou ter que gastar 235 gramas a cada 1 mol. E em 1 mol de urânio tem quanto? A cada 1 mol. E 1 mol de urânio tem quanta energia? 2,35 vezes 10 elevado a 10 kJ. Beleza. Quanto que nós vamos queimar de urânio? Lembra? 100 gramas. Não, 100 gramas é a pastilha toda. Da pastilha só tem 3 gramas de urânio. Então, em 3 gramas de urânio, eu vou ter quanta energia liberada? X. Então, aqui vai ficar 235 vezes X é igual. Vou correr a vírgula aqui, tá, gente? 235 vezes 10 elevado a 8 kJ vezes 3. Então, a energia liberada em uma pastilha é o que vale, dá para cortar isso com esse, a 3 vezes 10 elevado a 8 kJ. Só apagar aqui esse quilojoules aqui, que não precisava estar aqui. Pronto. Então, essa é a energia liberada em 3 gramas de urânio ou em 100 gramas de pastilha. Agora eu vou calcular qual é a energia liberada pelo carbono. Eu já não estou entendendo. Eu preciso liberar essa mesma energia queimando o carbono. Quando a gente queima 1 mol de carbono, produz 1 mol de CO2. E quando você produz 1 mol de CO2, qual é a energia liberada? 400 kJ. Então, bora lá comigo. CO2 e entalpia. Quanto é a massa molar do CO2? 44 gramas. Aqui, ó, CO2, 44 gramas por mol. Você sabe isso decorado? Não tem que vir na questão, ó. Tá aqui, ó, massa molar dele, 44 gramas por mol. E a energia liberada dele, 400 kJ a cada mol. CO2, 44 gramas por mol e 400 kJ a cada mol. Então, a cada 44 gramas de CO2 produzido, eu libero 400 kJ. Quando eu queimei o urânio, eu liberei quanta energia? 3 vezes 10 elevado a 8. Então, preciso liberar essa mesma energia. 3 vezes 10 elevado a 8 kJ. Isso vai me dar quantas gramas? X. Então, aqui fica 400 vezes X. Opa, 400 vezes X, né? Não é vezes 4, milinguido. 400 vezes X é igual a 44 vezes 3 vezes 10 elevado a 8. Tu pode cortar 400 com 44, dá para dividir tudo por 4, sobra 11. E aqui sobra 100. Então, 100 é 10 elevado a 2 vezes X é igual a 11 vezes 3, 33 vezes 10 elevado a 8. Fica X é igual a 33 vezes 10 elevado a 8, dividido por 10 elevado a 2. Que aqui no caso vai dar 33 vezes 10 elevado, quando esse 2 subir vai negativo, né? 8 menos 2, 6, o quê? Gramas. 33 vezes 10 elevado a 6 gramas é o que vale a 33 toneladas. Então, estou substituindo um combustível por outro. Então, qual é o nosso gabarito? Letra D, de desejo e vontade de passar no vestibular. Agora, entende. Em 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecido, você tem 3 gramas de urânio. Ele libera 3 vezes 10 elevado a 8 kJ de energia. Para tu liberar essa mesma quantidade em energia de carbono, queimando o carbono, tu vai ter que produzir, no caso, 33 toneladas de CO2. Sentiu a diferença de energia? 3 gramas de urânio libera 3 vezes 10 elevado a 8 kJ. Enquanto 33 toneladas de carbono ou de CO2
vão liberar a mesma quantidade de energia. Beleza? Questão 10, galera. Questão da competência 5, habilidade 17, capacidade de interpretar gráficos e tabelas, tá bom? Vamos lá. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada vez mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um biocombustível extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1 uma variação da entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2 a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Beleza. A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Ó, ele quer que o produto final seja CO2 gasoso e água gasosa. Tá aqui, ó. Há duas maneiras de você fazer isso aí. Primeiro, aplicando lei de Hess. Segundo, aplicando a capacidade de interpretação do gráfico. Entenda uma coisa, ele quer que você deixe de ser bioóleo, queimar o bioóleo e quer produzir CO2 e água gasosa. Então ele quer saber qual é a energia desprendida bem aqui, ó. Bora lá comigo. Você pode fazer o seguinte, ó, para você ganhar tempo. Daqui até aqui, a energia desprendida foi, no caso, 18,8 quilojoules. Daqui até aqui, a energia desprendida, no caso, é 2,4 kJ. Então, quanto é esse valorzinho de X aqui? 18,8 menos 2,4. Aqui dá 4, aqui dá 16,4. Então, o valor de X é 16,4. O esmilinguido vai marcar a letra E. Meu Deus do céu, dá vontade de puxar os cabelos e ficar careca, mais do que eu já sou. O sangue de Jesus tem poder. Ó, esmilinguido, se você fez isso, forte abraço pra ti, viu, Playboy? Já era, perdeu. Tu errou, vacilou. Por quê? Porque essa energia aqui é por grama. Então é 16,4 quilojoules de energia liberados a cada 1 grama. Como são 5 gramas, lá vai dar X. Então tu vai achar X igual a 16 vezes 4, dá 80. 82, aí no caso vai dar 82 quilojoules, tá? Beleza? Deixa eu corrigir aqui. Quilojoules. Então dá 82 quilojoules. John John, positivo ou negativo? Só tem uma alternativa, graças a Deus, né? Letra C de vai Corinthians. Vai Corinthians. Né? Nem que seja para ser campeão do Campeonato Brasileiro esse ano, a gente vai. Tá bom? Então, gabarito, letra C, tá bom? A energia liberada porque a setinha tá para baixo, né, pessoal? Então tá liberando calor, beleza? Então, pessoal, essa foi a questão 10, tá bom? Fizemos as nossas 10 questões de termoquímica, estamos aqui encerrando. Valeu, estamos longe, mas estamos junto. Um beijo do John John Esmilinguido. Vamos encerrar então aqui agora.